Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis. Alto do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, E gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Tudo posso. naquele que me fortalece. Podemos sentar uns instantes. Queridos irmãos e irmãs, esse é o domingo do Senhor e é uma alegria para nós nos encontrarmos nesta manhã em torno da Palavra de Deus. E é sempre um desafio, é sempre bom a gente perceber que o que dá sentido à nossa vida é de fato estarmos na presença do Senhor. Por isso, seja bem-vindo, bem-vinda, e que nesta manhã o Espírito Santo de Deus seja a nossa força, seja o nosso amparo, seja também a nossa fortaleza. Hoje nos reunimos nesse santuário justamente para celebrar a presença da Palavra de Deus, a palavra que é a força para a nossa caminhada. E hoje a liturgia da palavra neste domingo tem como frase que deve ressoar no nosso coração: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Repito, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Ou seja, a gente precisa canalizar na nossa mente que existe algo de bom dentro do nosso coração, né? E se existe algo de bom dentro do nosso coração, jamais podemos se firmar nas situações dolorosas, nas situações tristes que perpassam o seu coração. Por isso que Jesus, em torno da sua caminhada, vai nos convidar a seguir a Ele de todo o coração, a saber que precisamos frutificar, precisamos perseverar para que a salvação seja completa em nossa vida. E a gente percebe que a palavra de Deus é sempre uma resposta do amor querido de Deus para nós. A primeira leitura de hoje vai nos chamar a atenção de que a gente precisa produzir frutos bons. E se existem alguns frutos ruins, precisamos o quê? Cortar, limpar. E esses frutos bons, ele nasce de um coração que reconhece a grandeza de Deus. Mas também a primeira leitura está também dizendo para mim, para nós que estamos no serviço, que toda honra e toda glória é dada a Jesus Cristo. Por isso que a gente não pode ficar esperando os aplausos, o reconhecimento. Não. Isso não pode fazer parte de um coração que busca servir ao Senhor, mas ele busca sobretudo sumir, desaparecer, para que Cristo seja o Senhor. Por isso, queridos irmãos e irmãs, é a própria palavra do Senhor para nós hoje. Versículo 8, olha, na primeira leitura, vou pegar o 7. O fruto revela como foi cultivada a árvore, assim a palavra mostra o coração do homem. Não elogieis
a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois no falar que o homem se revela. Ou seja, eu posso ter uma fala bondosa, humilde, mas certamente o meu comportamento não vai expressar aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou dizendo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nesta manhã de domingo, somos um vaso na mão do oleiro, e esse oleiro deseja transformar, ele deseja quebrantar o nosso coração, coração de pedra, coração que guarda tanta coisa ruim e que a gente precisa limpar esse coração. Nesta manhã de domingo, o salmista vai dizer: como é bom agradecermos ao Senhor, porque a gente não tem a noção de quantas pessoas morreram no dia de hoje, quantas pessoas que dormiram bem e acordaram mal e não puderam se levantar. E a gente está aqui para agradecer a Deus, porque se estamos de pé, estamos com vida. E se chegamos até aqui, é porque Ele tem algo reservado para nós. E aí, meus irmãos, a gente vai perceber que esse domingo do Senhor já é um combustível para nós, aonde a gente vai entrar num tempo muito forte da igreja, que é a Semana Santa, que é a Quaresma, momento esse de viver o jejum, a esmola e a caridade. Então será um desafio, queridos irmãos e irmãs, será um desafio, e é por isso que a segunda leitura vai nos convidar neste domingo a gente se manter firmes sobre a rocha que é Jesus, se manter firme diante das realidades que o mundo está nos apresentando, e estar sobre essa rocha firme é perceber que Jesus é o centro maior da nossa vida, porque o cristão que confia no Senhor, ele percebe que ele está caminhando rumo à eternidade. Ele está caminhando porque ele sabe em quem ele colocou a sua esperança. E é por isso que um cristão que confia no Senhor, ele jamais deve se fechar ou acreditar que a morte pode parar as coisas. Não, não, não. Irmãos, quando este incorruptível estiver vestido de incorruptibilidade, e este ser mortal estiver vestido de imortalidade, então estará cumprindo a palavra da Escritura: a morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde estão o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças sejam dados a Deus, que nos dá a vitória pelo Senhor nosso Jesus Cristo. Então, a sua vitória vem por meio de Jesus. Por isso, que a gente deve quebrar do nosso coração tantas incertezas que ainda permanecem no nosso coração. Repito, não fundamente a sua vida, a sua história sobre o peso ou a morte. A morte que nós passamos neste mundo, sobretudo a morte espiritual, é um perigo quando a gente está numa morte espiritual. Porque quando está na morte espiritual, os nossos olhos ficam que vendados, como vai dizer daqui a pouquinho o Evangelho de hoje.
Nada contra aqui está vivenciando o carnaval, né? A gente abre as redes sociais e a gente só vê violência. A gente só vê um batendo no outro, e já tem até registro de mortes no carnaval. E aí eu pergunto: será que vale a pena a gente viver esse tipo de alegria passageira? Então, para nós, os cristãos, sobretudo os padres da igreja, né, vão dizer que o carnaval, muitas vezes, é um ensaio de Satanás, querendo levar muitas almas para o abismo da morte. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós não estamos aqui condenando ou falando mal de quem foi, é uma opção. Mas se a gente for olhar a palavra de Deus, a palavra vai nos convidar o quê? A fugir de tudo aquilo que é sinônimo de pecado. Queridos irmãos e irmãs, por fim, diante desta palavra que nós acabamos de escutar, a gente precisa perceber que a gente é obra nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Então, que nesta manhã de domingo, o nosso coração se abra para que a gente continue caminhando, que a gente continue perseverando, e apesar das dificuldades que abatem a nossa caminhada, o Senhor está conosco, Ele caminha conosco, é o Deus conosco, é o Emanuel, Deus conosco. E esta promessa, ela se atualiza na história do homem e da mulher, que tem o Senhor como luz e como refúgio. Porque hoje, o Evangelho deste domingo é um tapa na minha e na sua cara. Quando o Senhor vai dizer para nós, Ele contou-lhes também uma parábola: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? A gente pode aqui se perguntar, né? A gente poderia fazer essa ensinação, né? Duas pessoas ali cego, e aí eu olhando para o sol, olha para a direita, vai para a esquerda, né? E aí eu pergunto: será que aquela pessoa que estava ali com os olhos vendados ia realmente confiar naquela pessoa que está ali falando, né? E no olhar espiritual hoje, esta palavra está dizendo o seguinte, igreja. Por exemplo, eu vou usar um termo que eu particularmente tenho toda a autoridade para falar. Por exemplo, eu não vivo. Imagine a de Noé, eu na missão, bebendo, e vou exortar uma pessoa para não beber. Que conta testemunho estaria dando? Né? Então, essa palavra se associa a dois cegos e outro cego. Ou seja, então, na vida de família, na vida de comunidade, alguém tem que tomar a postura de alguém que enxerga com os olhares espirituais. Porque aí, como diz a palavra, eles pode o cego guiar o cego, não cairão os dois do buraco. O discípulo não está acima do mestre. Todo discípulo bem informado será como um mestre. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, essa mudança você não pode esperar do outro. Essa mudança tem que vir de você. Repito, esta mudança tem que vir de mim. Porque a partir do momento que o outro vai ver da mudança em você, ele vai ter um gosto, ter sentido para também caminhar na verdade. E a verdade é o próprio Jesus Cristo. Por isso, não podemos só ficar focados no mal do outro, nos comportamentos dos outros, mas eu preciso fazer uma listagem e também me perguntar: será que o gesto do outro
também está presente no meu caminhar? Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, as palavras de Jesus que nós escutamos no Evangelho de hoje são críticas à caridade, mas uma tentativa de abrir os nossos olhos neste domingo, para vermos que, em vez de caminharmos neste mundo como juízes uns dos outros, devemos entender que há muitas estradas até nós mesmos também, ou seja, tem muita coisa a ser melhorada em nós. E hoje, o que precisa ser melhorado dentro do nosso coração? Se hoje Jesus chegasse e perguntasse para você, meu filho, minha filha, o que precisa mudar hoje? Ou se Jesus falasse, olha, você tem que mudar isso, será que a gente ia mudar? Geralmente, o juízo é para fora, ou seja, eu olho para o outro e quero tirar o cisco do olho do irmão, mas a caminhada até mim mesmo, e o cisco do meu olho, e a trave que tem aqui. Então eu só não posso olhar o outro, mas eu tenho que olhar a mim mesmo. Queridos irmãos e irmãs, quantas vezes eu preciso também de muitos melhoramentos ao longo da minha existência, mas eu acho que só quem está ao meu lado precisa ser melhorado, e isso começa às vezes na família. Quantas vezes nós não conseguimos assumir as nossas responsabilidades e jogamos a responsabilidade para o outro, para aqueles que estão ao nosso redor. Queridos irmãos e irmãs, mas ninguém diz que precisa mudar, ninguém diz que precisa da ação do Espírito Santo para que movimente a sua vida, para que o outro perceba que Deus está naquele lugar. Para não muito me alongar, queridos irmãos e irmãs, nesta manhã, que vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê esta graça nesta manhã, de mudar toda e qualquer mentalidade, para que a gente possa sair de uma vida de cego, de pessoas curadas espiritualmente. E olha aquela passagem de Jesus que curou aquele cego que estava ali à beira do caminho. Quando aquele homem começou a enxergar, ele começou a seguir a Jesus Cristo. Então, que nesse dia de hoje possamos repreender todo espírito de julgamento, toda acusação, condenação, Infelizmente ainda a gente é de julgar o outro, de condenar o outro, de não acolher nas suas necessidades. Meus irmãos e minhas irmãs, saiba de uma coisa, eu tenho certeza que você é capaz de dar algo de bom para o outro, mesmo que às vezes aquele irmão, aquela irmã seja uma pedra de tropeço para você, mesmo que aquela outra pessoa fale mal de você, julgue você, mas você precisa usar as armas da diferença, porque você caminha com Jesus, que é a nossa luz. Queridos irmãos e irmãs, por fim, nós também estamos em oração pelo Santo Papa, o Papa Francisco, e a gente percebe que em nosso meio tem pessoas que querem ainda, o mal, o fracasso do nosso Papa Francisco. Então a gente que é cristão católico, nós precisamos rezar, orar pela saúde dele, mas também pedir, que Jesus faça a vontade dele. Então às vezes a gente está pedindo a cura, mas Deus quer fazer algo a mais, na vida do nosso Papa Francisco. Ele que tem uma bagagem de ensinamentos,
E eu até convido você depois, procura lá algumas mensagens de incentivo, de encorajamento do Papa Francisco, né? Hoje tem até livro do Papa Francisco, para que a gente possa caminhar na luz. E por fim, quero concluir dizendo nesta manhã: avançar sempre, recuar jamais. Não pergunte do que sou capaz, dei-me a missão: orar, vigiar e combater, eis minha vida. Juntos somos imbatíveis. Não se vence uma guerra pelo tamanho do exército, mas pela autoridade e sabedoria daquele que o comanda, Jesus. Por amor à prática celeste, dou até a minha última gota de sangue, se for preciso. Treinar, treinar e treinar. Nisso reside a certeza da vitória. Prefiro ser dilacerado por meus oponentes a sofrer a vergonha de ter traído meu povo. Uma única certeza tem o soldado de Cristo, a de que a vitória já foi garantida por antecipação no alto da cruz. Por fim, concluo dizendo: o exército do inimigo pode até ser numerosos, entretanto é formado por derrotados. Repito: o exército inimigo pode até ser numeroso, entretanto é formado por derrotados. Meu irmão, minha irmã, que nesse domingo do Senhor possamos voltar para casa dizendo: Senhor, eu vou ser pessoa melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, um ministro melhor, para que o teu nome seja engrandecido. Por uns instantes, convido você a fechar o seu olho. Talvez tudo que eu tenha trago aqui, talvez nada ficou gravado no seu coração. Mas agora você tem a oportunidade de agora olhar para Jesus agora e dizer: Senhor, o que precisa ser mudado em mim? O que precisa ser transformado em minha caminhada, em minha vida? Então que nesta manhã, e a nossa irmã, a Joana, ela ia falando, pedir a graça do avivamento, que o Senhor possa nos levantar nesta manhã, que o Senhor venha tocar no íntimo do nosso ser, e que toda e qualquer batalha que estamos travando, que possamos confiar no Senhor, que somos vitoriosos. Então nesta manhã, pedimos esta força do alto. Não se apoie nos julgamentos, não se apoie naquela palavra que feriu, que machucou o seu coração, mas peça neste momento a água e o sangue de Jesus, para que possa lavar tudo isso. E assim como aquela enxurrada, ela nunca volta para o mesmo lugar. Nós pedimos nesta manhã para que o Senhor possa jorrar o seu sangue sobre nós, para lavar tudo aquilo que tem nos paralisado, tudo aquilo que tem fechado o nosso coração. Pedimos nesta manhã o renovo de Deus. Pedimos nesta manhã uma oportunidade para avançarmos nas águas mais tranquilas e mais repujantes. Por isso, Senhor, pedimos nesta manhã: caminha conosco, Jesus, assim como chegamos direto dos céus. Hoje, Senhor, eu quero te soltar a mão desta pessoa que é cega, e eu quero agora segurar-se as tuas mãos, porque segurando tuas mãos, o Senhor vai me conduzir, o Senhor vai me levar ao verdadeiro caminho. Sim, Senhor, nos abençoa pela poderosa intercessão da Virgem Maria. Que o Senhor nos abençoe, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.
sozinho eu não posso mais.